Você provavelmente conhece a expressão banho-maria, né? Talvez já até tenha aplicado a técnica, né, do banho-maria para derreter um chocolate ou cozinhar um pudim, mas provavelmente você nunca parou para pensar na origem dessa expressão, né, ou na origem dessa técnica mesmo, banho-maria, né? Que Maria que é essa do banho-maria? Então, essa Maria, né, e essa história do banho-maria remete à história da alquimia, acredite se quiser, né? E há uma figura semi-lendária da história da alquimia, muito importante, que é Maria a Alquimista, né? Ou Maria Hebrea, como vai ficar conhecida na tradição medieval. Essa Maria foi uma personagem histórica mesmo, mas a gente não tem nenhum documento que sobreviveu, né, escrito por ela. Mas a gente tem muitas citações, né, muitos fragmentos dos textos dela preservados em textos de outros autores. Principalmente um autor egípcio, também alquimista, do século III, né, virada do século III para o século IV depois de Cristo, que é Zósimo de Panópolis. E quase tudo de mais confiável que a gente sabe sobre Maria a Alquimista vem dos textos de Zósimo, né, do que o Zósimo de Panópolis fala sobre ela, e a gente pode perceber a partir dos textos dele que Maria a Alquimista teria vivido ali entre os séculos I e III, não dá para precisar tanto, e que ela teria vivido no Egito, talvez na cidade de Alexandria, mas também é difícil precisar, e estava imersa no contexto ali justamente do nascimento desse conhecimento chamado de alquimia, né? Na época esse termo alquimia ainda não existia, né? Ele vem do período árabe em diante. Na época de Maria Alquimista, na verdade eles chamavam o que hoje a gente chama de alquimia de hieratecné, ou técnica sagrada ou arte sagrada. E de fato é muito interessante ver como é que essas duas coisas, né, arte, né, técnica e o sagrado, o espiritual, o divino, se misturavam nessa prática interessante que é a alquimia da antiguidade. Então Maria, a alquimista, por exemplo, produziu, né, segundo Zósimo, diversos aparatos técnicos, diversas técnicas mesmo de trabalhar com metais, com tinturas, né, pigmentos, mas principalmente metais, com o objetivo de tingir metais, especialmente transformar metais, ou pelo menos a aparência de metais menos nobres, em metais mais nobres, né, como a prata e principalmente o ouro. Então existe um conhecimento técnico realmente muito importante aí, e daí os processos como o banho-maria, né? O banho-maria é uma técnica utilizada para controlar a temperatura de aquecimento de alguma coisa, né, de algum processo. Então, por exemplo, no trabalho com os metais, às vezes você quer manter a temperatura constante e um pouco mais baixa do que se o metal tivesse submetido diretamente à chama. Então você usa ali, você aquece uma água, por exemplo, e deixa que a água aqueça o metal, né? Então uma espécie de aquecimento indireto. E como a água não vai aquecer mais do que 100 graus, né, em condições normais de temperatura e pressão, você consegue manter a temperatura do aquecimento ali constante, e você pode trocar o líquido para trocar essa temperatura, né? Você pode usar óleos, por exemplo, para atingir temperaturas mais altas, né? Até mais ou menos 300 graus, ou usar líquidos mais voláteis, né? Líquidos mais alcoólicos, por exemplo, para manter a temperatura mais baixa. E outro detalhe é que se você for parar para pensar nesse contexto de alquimia ou de processos químicos mesmo, metalúrgicos da antiguidade, a gente tem que lembrar que eles usavam fogo, né? Não existia termostato, controles artificiais assim, mais sofisticados de temperatura. Então, às vezes, você tinha um processo que demorava ali dias ou até semanas, e você precisaria alimentar o fogo exatamente com uma quantidade precisa de carvão, por exemplo, manter a chama sempre mais ou menos na mesma temperatura, né? ou produzindo a mesma temperatura. Então, o banho-maria também, nessa técnica de aquecimento mediado ali por um líquido, era muito útil também para isso, né? Você poderia deixar o pau torando ali nas chamas e você tinha certeza de que o aquecimento não ia chegar numa temperatura mais elevada do que você gostaria. Agora, claro que nos tempos de Maria Alquimista, né, esse conhecimento técnico muito importante, né, experimental e de produção de aparatos específicos para processos como esses, metalúrgicos, químicos, etc., vinha acompanhada, né, ou pelo menos estava ali no seio de algo mais amplo, que era uma compreensão de mundo, uma visão de mundo que não era materialista, né? Era uma visão de mundo que agregava a ela também elementos que hoje a gente chamaria de religiosos, sobrenaturais. Então Maria Alquimista, por exemplo, fala que esses processos metalúrgicos devem acontecer em épocas do ano específicas, que tem uma relação com os astros, né, que se chama de simpatia na história da alquimia, que as coisas aqui de baixo, né, no mundo sublunar,
correspondem em alguma medida e são influenciados pelas coisas de cima, né, do mundo supralunar. Outro exemplo interessante é que Maria, a alquimista, apresenta os seus conhecimentos técnicos como divinos também, né, revelados por Deus. Então tem uma citação dela que ela diz o seguinte, né, depois de descrever um processo químico. Isso me foi graciosamente revelado por Deus, que o cobre é primeiro aquecido com o enxofre, depois com o corpo de magnésia, e insufla-se até que as partes sulfurosas escapam com a sombra. Então o cobre se torna sem sombras. Né? Então você tem aí um conhecimento que é simultaneamente revelado, sobrenatural, e ao mesmo tempo experimental, né? E que de fato garante ali o sucesso de um determinado processo alquímico. Zósimo de Panópolis também, que é esse autor que traz muita coisa sobre Maria Alquimista, condena muito a invocação de daimons, de onde vem a palavra demônio, né? Mas não significa exatamente a mesma coisa, na realização de processos alquímicos, né? Que segundo ele, na verdade, as pessoas deveriam recorrer à harmonia do cosmos e não a entidades particulares como daimons, para garantir o sucesso dos seus processos. Enfim, né? Então isso não tem a ver necessariamente com a alquimia apenas, né? Realmente a visão de mundo, a compreensão da realidade, seja de um camponês do período, seja de um burocrata, né? Naquele contexto, realmente essas coisas que hoje a gente costuma separar assim, de forma muito radical entre sobrenatural e natural, né? Sagrado e profano e tal, as divisões no passado eram outras, né? Como eu tenho falado em muitos vídeos aqui no canal. Mas enfim, né? Eu acho que é interessante a gente observar como é que processos que hoje a gente considera assim meio que triviais, né? Como o banho-maria e como diversos processos químicos, conhecimentos químicos, aparatos químicos e metalúrgicos, etc., se desenvolveram em contextos muito diferentes dos atuais, né? Relacionados à produção de estátuas de deuses, por exemplo, né? O Zósimo de Panópolis mesmo, que é esse autor que eu tenho citado, né? Que cita Maria Alquimista bastante, ele era um sacerdote, né? Egípcio, e os sacerdotes tinham esses conhecimentos técnicos, né? Justamente para a produção aí de estátuas, de máscaras para os faraós, que eram, de certa forma, deuses também, né? Pensa o seguinte, você está construindo ali um deus, né? Com as próprias mãos. Então é claro que é um processo delicadíssimo, né? Que exige perícia técnica, né? Relacionada a essa verdadeira indústria química e metalúrgica egípcia, e também conhecimentos do sagrado, né? Cuidados espirituais, etc. Né? Então é interessante ver esse desenvolvimento, né? Do conhecimento em outros contextos muito diferentes do nosso, mas que acabaram contribuindo também, fazem parte, né, da história do conhecimento nosso atual. Né? A história da química, né, e de como é que a química se tornou o que é hoje, passa necessariamente por esses contextos, né, que parecem muito estranhos para nós hoje, mas fazem todo sentido se a gente fizer essa viagem, esse mergulho no tempo, né, e entender a visão de mundo de outros tempos e contextos. Bom, mas é isso, né? Se gostou aí dessa curiosidade, deixe seus comentários aí embaixo, clique aí no gostei, se inscreva no canal e muito obrigado por assistir. Até o próximo.